Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as eleições de 2022, como está a preparação da Justiça Eleitoral para o pleito deste ano e as novidades também você confere em instantes aqui no Observações. Ter a escritura do imóvel é um sonho que se torna cada vez mais real em Pará de Minas. Tudo graças ao REURB, um programa de regularização fundiária que se destaca na nossa cidade, já que está realizando um sonho antigo da população com muita rapidez e competência. Milhares de escrituras já foram entregues, sem custos nem ação judicial. Assim, o morador pode vender, financiar e ver a sua casa valorizar. Realizar sonhos também é o nosso papel. Prefeitura de Pará de Minas. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Pará de Minas completou 163 anos no dia 20 de setembro. Legislativo e toda a população seguiram unidos para comemorar o aniversário da nossa cidade. Pará de Minas é terra do ex-governador de Minas, Benedito Valadares, e de muita gente boa. Nossa cidade nasceu em torno da casa do mercador português Manuel Batista, o Patafufo. Com a vinda da ferrovia Ramal do Pará, o município se desenvolveu e hoje possui uma economia diversificada, com produção têxtil, siderúrgica e agropecuária. Pará de Minas é um dos municípios mais bem posicionados no centro-oeste do estado e lugar de muito progresso. E para homenagear quem faz história na cidade, a Câmara entregou 19 diplomas de honra ao mérito e 20 títulos de cidadania honorária. Os ilustres paraminenses receberam as honrarias no dia 20 de setembro, às 9h30 da manhã, no plenário da Câmara. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube. Câmara Municipal de Pará de Minas. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Com a Águas de Pará de Minas, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. WhatsApp, aplicativo Cliente Águas e o 0800 737 0422. Para mais informações, acesse aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Pensou Fiat, pensou Pavep. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Pará de Minas completou 163 anos no dia 20 de setembro. Legislativo e toda a população seguiram unidos para comemorar o aniversário da nossa cidade. Pará de Minas é terra do ex-governador de Minas, Benedito Valadares, e de muita gente boa. Nossa cidade nasceu em torno da casa do mercador português Manuel Batista, o Patafufo. Com a vinda da ferrovia Ramal do Pará, o município se desenvolveu e hoje possui uma economia diversificada, com produção têxtil, siderúrgica e agropecuária. Pará de Minas é um dos municípios mais bem posicionados no centro-oeste do estado e lugar de muito progresso. E para homenagear quem faz história na cidade, a Câmara entregou 19 diplomas de honra ao mérito e 20 títulos de cidadania honorária. Os ilustres paraminenses receberam as honrarias no dia 20 de setembro, às 9h30 da manhã, no plenário da Câmara. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube. Câmara Municipal de Pará de Minas.
A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No próximo dia 2 de outubro, domingo, 156 milhões de brasileiros irão às urnas para mostrar o seu voto a presidente, deputados federal e estadual e também senadores. Diante disso, a Justiça Eleitoral já está pronta. Mas quais são as novidades deste ano? Como estão as preparações finais para esse pleito de 2022? Quem fala para a gente sobre esse assunto é o Moisés Januário. Hoje a gente fez diferente, a gente saiu do nosso estúdio da TV e veio até aqui hoje no Cartório Eleitoral de Pará de Minas falar sobre como está toda essa preparação. E a gente vai conversar aqui com o Moisés Januário, ele que é o chefe da 202ª Zona Eleitoral aqui de Pará de Minas e vai trazer todos os detalhes para a gente. Bom, Moisés, obrigado pela sua presença no Observações, por ter recebido o nosso programa aqui no Cartório Eleitoral, porque é mais que necessário a gente falar sobre a importância do voto e as pessoas irem até as urnas, né? Nós que agradecemos a oportunidade, né? A gente conta muito com a imprensa e a TVI, um importante aliada aí na informação para o eleitor. Quanto mais transparência, quanto mais informação para o eleitor, a Justiça Eleitoral agradece. Bom, Moisés, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como estão as preparações finais para essa semana, né? Já que domingo agora são as eleições deste ano. Então, a nossa preparação ela começa no início do ano, né? Desde a coleta de materiais para as eleições, depois passa pelo fechamento de cadastro, onde os eleitores nos procuram para fazerem os seus alistamentos eleitorais, revisão, transferência, e depois a gente ingressa no pleito propriamente dito. As urnas chegam aqui no cartório, a gente realiza os procedimentos iniciais, depois a gente passa para o treinamento de mesários, onde a gente capacita todos esses servidores aí que temporariamente prestarão serviço à Justiça Eleitoral. A gente treina os mesários de Piqui, São José da Varginha, Onça de Pitanguios, de Pará de Minas, e após todos os mesários treinados a gente passa a carga oficial, né? A carga já foi feita e as urnas estão prontas e preparadas para seguir ao local de votação. Agora, quantos eleitores estão aptos a votar aqui na nossa região? Esse ano a gente teve um número muito grande aí de títulos cancelados? Henrique, a questão do eleitorado apto a votar, ela é sempre aproximada. Hoje, nós temos aí 76.891 eleitores aptos, os dados são retirados do nosso sistema, mas esse número pode cair à medida que as condenações criminais vão chegando, né? Esses eleitores são impedidos de votar, a gente carimba no caderno de votação, então esse número é sempre um número aproximado. E sim, tem muitos eleitores que não procuram o cartório para regularizar a situação, são títulos cancelados, ou em decorrência de revisão de eleitorado de algum município da nossa zona, ou por ter deixado de votar por 3 vezes consecutivas. E aí o eleitor só descobre que o título está cancelado quando vai, no dia da eleição, né, procurar a sessão, e aí ele encontra-se com seu título cancelado. Segundo o nosso sistema, a gente tem por volta de 9.000 eleitores cancelados, então um número bem considerável.
Bom, Moisés, surgiu recentemente a informação de que muitas pessoas tiveram as suas sessões aí alteradas, né? Mudaram de lugar. Isso realmente procede? Como que ficou essa informação e como as pessoas podem se informar antes de chegar no domingo e às vezes chegou na sua sessão eleitoral e não é mais lá? Essa informação procede parcialmente, Henrique. A gente trabalha sempre com imprevistos, né? Ali durante o pleito. E um deles é a reforma de eventuais locais de votação nossos. Em Pará de Minas, a gente deparou aí com 2 locais de votação que estão em reforma, que é a Escola Municipal do Dom Bosco. Então, a gente alocou provisoriamente no CEMEI Padre Hernani, tá? Mas as sessões permanecem inalteradas. Então, não muda o número no título do eleitor, a gente só mudou o local de votação. A mesma coisa aconteceu com a escola Professor Geraldo Martins, aquela ali em frente à Policlínica, e a gente alocou provisoriamente as 2 sessões que faziam parte da escola no Colégio Técnico São Francisco de Assis, sem alterar o número. Na próxima eleição, em 2024, a gente volta essas escolas voltam a pertencer aí aos nossos locais de votação. Agora, com relação ao voto em trânsito, como que ficou essa situação aqui em Pará de Minas? Segundo dados recentes da Justiça Eleitoral, teve um número muito grande de pessoas já em trânsito, né, colocando o seu voto em trânsito para o próximo domingo. Aqui em Pará de Minas, recebemos muitas pessoas que vão estar por aqui, que são de outras localidades e vice-versa? Bom, o voto em trânsito, ele não está apto para ser realizado aqui em Pará de Minas. Por quê? Porque a cidade em que vai receber esse eleitor precisa ter 100 mil eleitores. Ou seja, a Justiça Eleitoral do 102ª Zona Eleitoral não recebeu eleitores transferidos temporariamente pelo voto em trânsito. Mas, em contrapartida, nós tivemos muitos eleitores aqui de Pará de Minas, das cidades que pertencem aqui à do 102ª Zona Eleitoral, requerendo o voto em trânsito para votar em locais mais diversos do Brasil. Então a gente recebeu aqui, eles nos procuraram, eles preenchem um formulário e a gente habilita no sistema para que eles possam votar em locais com mais de 100 mil eleitores. Belo Horizonte, a gente teve voto em trânsito para João Pessoa, na Paraíba, Salvador, enfim, todas essas cidades aptas a receber. Agora, Moisés, uma situação também que a gente viu, até mesmo o TSE fazendo recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, foi proibir todo e qualquer tipo de equipamento eletrônico dentro das cabines onde está a urna. Porém, as pessoas podem utilizar o celular ou o tablet para mostrar ali a questão do e-título. Como que ficou essa relação e como que será agora no próximo domingo? Então, essa questão do celular, aí a gente recebe muitas notícias, algumas delas provocam até desinformação, Henrique. Essa proibição, ela existe na legislação desde 1997, na Lei 9.504, no artigo 91. Então, o eleitor não pode entrar com qualquer equipamento eletrônico que viole o sigilo do voto. Violar o sigilo do voto no dia da eleição é um crime eleitoral. Então, essa proibição já existia. O que mudou agora, recentemente, é que esse celular, esse equipamento eletrônico, deve ser colocado ali próximo ao mesário, entregue ao mesário, antes de o eleitor entrar para exercer o voto. Tá? Então, a proibição já existia. Apenas houve esse complemento aí na norma, o TSE decidiu recentemente que o eleitor deve entregar o celular ao mesário para votar. Agora, a gente sabe que esse sigilo acontece também no Enem, né? A gente vê muitas pessoas aí indo com celulares, com fones, quando chega ali na porta da sala para fazer a prova, já retiram todo e qualquer tipo de equipamento eletrônico. Então, isso já é comum de acontecer pelo governo brasileiro como um todo, né? Exatamente. E essa questão da proibição de celular, ela nada altera na aptidão do e-título em ser reconhecido como um documento oficial de identificação. Ele continua sendo
um documento oficial de identificação apto a liberar o voto do eleitor. Então, caso o eleitor compareça com o e-título, já com os dados biométricos, depois de o mesário identificar o eleitor, ele vai deixar ali o celular numa mesa que a gente vai disponibilizar ali dentro da sessão, para que o eleitor também não perca esse celular de vista, e nem o mesário também admita essa situação de o eleitor entrar na cabine de votação. Agora, explica para o nosso público, né, que às vezes não sabe o que é, como que funciona o e-título? É um título eleitoral no celular? Como é que funciona? Exatamente, o e-título é um aplicativo desenvolvido pelo TSE, e devido à pandemia, o mesário, o eleitor, vai se deparar com duas situações. O eleitor com biometria, aquele que fez antes da pandemia, ele vai ter no seu e-título aquela foto, né, que ele tirou aqui no cartório eleitoral, vai aparecer no aplicativo para ele e estará apto a votar somente com e-título. Não precisa mostrar a identidade, ou uma CTPS, ou um passaporte. Já o eleitor que não tem a biometria, pós-pandemia, ele pode baixar o e-título, o documento tem validade, é até bom levar o e-título, facilita para o mesário, né, na identificação do eleitor, mas ele não vai poder votar somente com ele precisará de um documento adicional, um documento com foto. Então, a gente tem essas duas situações aí do eleitor, mas é um aplicativo muito útil, não tem só o título, o e-título ele te permite consultar o local de votação. Nele você tem a questão da quitação eleitoral, você consegue, então, uma gama de serviços aí oferecidos pelo TSE. Agora, no dia da votação, quem não quiser utilizar o e-título, como que pode fazer? É levar mesmo um documento de identidade com foto, mais o título eleitoral. Exato. A gente aconselha a levar o título, né, somado um documento oficial com foto. Eu não tenho título. Vou conseguir votar? Vai, se você levar a identidade, ou o passaporte, ou a carteira de trabalho, você consegue votar sem o título também. Ok, Moisés, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Com a Águas de Pará de Minas, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. WhatsApp, aplicativo Cliente Águas e o 0800 737 0422. Para mais informações, acesse aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Olá, meu nome é Elizabeth Stein e estamos fazendo parte do quadro Bem Viver. E neste dia, neste momento, eu quero compartilhar com você um pouco sobre os pilares. Já falei, na semana passada sobre o pilar espiritual. Na realidade, nós temos 11 pilares e eu quero falar sobre cada um deles e eu vou até ler aqui para eu não esquecer nenhum. Então, o primeiro é espiritualidade, o segundo, parentes,
sua família, né? Pais, quando você é casado, os seus pais passam a ser seus parentes. Quando solteiro é tios, primos, o conjugal, filhos, social, saúde, servir, ajudar as pessoas, o intelectual, o financeiro, o profissional e emocional. Como eu disse logo no primeiro quadro, vocês podem estar perguntando assim, mas por que ela está falando sobre isso? Porque eu trabalho como coach integral sistêmico. Qualquer dúvida, você pode me procurar. Qual sonho você quer ativar? Falar inglês te ajuda a chegar lá. Aproveite a condição especial de 50% de desconto no material didático do método Dynamic. Matrículas abertas. Number 1. Inglês completo. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre as eleições de 2022 que serão promovidas no próximo dia 2 de outubro, domingo. Bom, Moisés, a gente já estava falando aí sobre todos os aspectos, né, que envolvem a Justiça Eleitoral, mas neste ano, como novidade, nós temos então um novo modelo de urnas eletrônicas, a qual esse novo modelo será utilizado aqui em Pará de Minas. Explica pra gente o que mudou na urna eletrônica e tira pra gente essa dúvida de uma vez por todas. Esse equipamento, ele realmente é seguro? É uma urna muito boa, uma urna com processador rápido, tá cheio de novidades e assim, a gente vai ter eleições bem mais seguras, com menos intervenções, né, falta de energia, não prejudicar o funcionamento da urna, uma vez que ela tem uma bateria com uma duração maior. E como eu disse, ela está cheia de novidades. O TSE, né, por uma questão de transparência e segurança, está sempre aprimorando as urnas eletrônicas. Nós temos aí agora na urna eletrônica o teste do teclado inicial. Nós tivemos relatos em eleições passadas por parte de eleitores que a tecla não estava funcionando, enfim. Então o TSE implementou essa questão do teste do teclado na urna. Então, antes de se emitir a zerésima, é feito este teste pelo mesário. Tá? Qualquer tecla que não esteja funcionando, o mesário entra em contato com a gente e a gente substitui a urna. Além disso, a gente tem o resumo da zerésima, outra novidade implementada pelo TSE. Após a emissão da zerésima, emite-se esse resumo da zerésima,
o qual é afixado ali na porta da sessão para dar mais transparência e segurança para o eleitor. Essa zerésima, para o nosso público entender, é o quê? A zerésima é um documento, né, de auditoria da urna, onde ela mostra que todos os candidatos registrados naquele pleito estão com 0 votos antes de se iniciar a votação. Então a gente tem a zerésima, ela aparece com o nome de todos os candidatos. Nessas eleições de 2022 ela é enorme, bem extensa, né? Nós temos candidatos aí do estado todo. E o resumo da zerésima, ele vem discriminado por cargo: presidente 0 votos, governador 0 votos, enfim. E ele é afixado aí na porta de cada sessão para que o eleitor tenha mais segurança e mais transparência ali do processo eleitoral. Bom, gente, por falar na urna eletrônica, a gente então fez uma filmagem separada aqui hoje no cartório eleitoral, onde a gente já fez aí os testes para a urna eletrônica do próximo domingo. A gente vai te ensinar agora como votar então no próximo dia 2 de outubro. Vamos ver. Gente, agora a gente vai te ensinar como votar então na urna eletrônica, e quem vai ensinar pra gente é a Elizabeth Ribeiro, ela que é servidora aqui da Justiça Eleitoral da 202ª Zona de Pará de Minas, e é ela quem vai nos ensinar agora a usar esse novo modelo de urna eletrônica que vocês estão vendo aqui, que vai servir de modelo para todas as urnas que vão ser utilizadas no próximo domingo. Elizabeth, obrigado então por você estar aqui, né, ensinando a gente a utilizar a urna. Comenta pra gente quem que vai ser primeiro pra gente poder votar. Tá, na verdade, esse ano são 5, né, candidatos. Primeiro o deputado federal, depois o seguinte, o deputado estadual, depois o eleitor vai ter que votar no senador, né, depois o governador e o último, o presidente. Então, a gente vai tentar, né, ensinar aqui, dar um resumo, porque já está próximo. Então, nós vamos tentar, né, mostrar um pouco aqui como que funciona a urna nova. Bom, e a gente vai começar então. Aqui na urna está escrito: início da votação é a fase então de identificar o eleitor, aquela parte em que a pessoa chega ali, mostra o título de eleitor, o mesário vai consultar se existe o cadastro dela naquela sessão eleitoral e aí sim dá seguimento à eleição. Isso, exatamente. O que ocorre? A urna já foi, né, iniciada, já foi ligada, já foi emitido a zerésima, que foi o documento que encontra-se aqui, mostrando, né, devidamente que não há nenhum voto, né, para nenhum dos candidatos. E agora sim, já está, né, dentro do horário, já iniciou, e o primeiro passo é informar o título do candidato, do eleitor. Então, como a gente está em teste, a gente tem alguns títulos aqui que a gente vai poder, né, inserir para fazer essa amostra para vocês. Beth, vou te pedir só um momentinho, porque, gente, aqui a gente vai utilizar números fictícios, tanto para eleitor, tanto para candidato. Então aqui a gente não tá para fazer propaganda para ninguém, e sim para ensinar você em casa a utilizar esse novo modelo de urna eletrônica. Então vamos lá, então, Beth. Então a gente começa, então, como você disse, pelo deputado federal. Federal, exatamente. Só que o primeiro passo, né, a gente vai habilitar o eleitor a votar. Então, vou escolher um número aqui, como você já deixou claro, né, que é um número fictício, não... Assim que é digitado o número, né, a gente põe o confirma, isso já conferindo o título, e já deu que o eleitor já pode começar. Então, vocês podem verificar, né, na cabine que já está disponível para o eleitor votar para o seu candidato. Ou seja, aquele momento em que o eleitor chegou para o mesário, apresentou o título de eleitor, colocou ali o código, automaticamente a urna já libera para voto. E aqui, gente, vou pedir o André Leonardo, nosso parceiro aqui, para mostrar. Nesse ano, além da tecla em braille, a gente também tem acessibilidade com uma intérprete de Libras, para dar acessibilidade àquelas pessoas que possuem deficiência auditiva também poderem mostrar aí a questão do seu voto, né? O braille para aquelas pessoas que
tem deficiência visual, então a gente vê aí uma urna muito mais acessível do que a dos anos anteriores. Então vamos lá então, Beth, qual que é o número que a gente pode teclar aqui? Aí agora, né, você pode... Tem qualquer número aqui, né, a gente vai pegar, vamos supor que eu quero votar nesse candidato tal, então a gente vai colocar então, olha. Então aparece aqui, aí primeiro aparece o número da pessoa que eu digitei, o nome e embaixo o partido ao qual a pessoa é filiado. Nisso aparece também, gente, vou pedir o André para dar um zoom aqui, aparece também a questão de uma foto, como se fosse uma foto 3x4, né? Então aparece nisso, aquela pessoa vai analisar se é realmente aquele candidato que ela quer votar e ela vem, então aperta o confirma. Exatamente. Aí aparece já a questão do deputado estadual, que a Beth vai trazer para a gente uma listagem também fictícia de números. Vamos selecionar um aqui. Apareceu a mesma coisa, são 5 números, tá, gente? No caso para deputado federal, são 4 dígitos, para deputado estadual, são 5 dígitos. Então aqui vocês veem o nome da pessoa, o partido também, sempre analisando se está certo com o que você vai votar, a foto se condiz com a pessoa, vem aqui, confirma. E aparece então o senador. Mais uma listagem de números fictícios e a gente então vai clicar nesse que está aqui, ó. Aparece da mesma forma. Aí, gente, tem uma novidade. A gente tem, além da foto do senador, para o cargo de senador, a gente tem primeiro e segundo suplentes. Então, a foto deles também aparece na urna deste ano. Então, olha, número, né? São 3 dígitos para senador. A gente tem o nome, o partido e o nome também do suplente e do primeiro e do segundo suplente, além da foto deles. Confirmou, é tudo que você quer fazer. Vem aqui, confirma. No caso de governador, a gente vai pedir também mais um número aqui para a Beth. Nesse caso, gente, eu vou apertar aqui um número qualquer, só para a gente poder, então, apertar outras teclas da urna que também podem ser utilizadas. Vamos supor que você apertou algum número diferente do seu candidato, você pode corrigir aqui na tecla laranja e se caso, então, você não quiser votar nesse cargo, você vem aqui e aperta voto em branco. Então, a gente vai pedir a Beth aqui o número. Então, olha aqui, eu vou apertar... Ó, apareceu, cliquei o 94, apareceu um nome qualquer aqui. Vamos supor que eu não quero votar no candidato 94. Então eu venho, corrijo, volta a tela em branco novamente, para que a gente possa então colocar realmente o real número que a gente coloca. Então aqui é o candidato fictício ao qual eu quero votar, aparece o número, o nome e o partido, você confirma então com o governador a foto dele e neste ano também aparece a foto do vice-governador e você vem e confirma. E por último, o presidente da República, onde aparece ali os 2 dígitos, né, tanto para governador quanto para presidente, são apenas 2 dígitos. Vou pedir a Beth mais uma colinha aqui. Então, a questão aqui do número, então aparece o nome, o partido, o vice-presidente e a foto do presidente e também do vice-presidente. Eu venho aqui e confirmo por último. E aí, finalizou o voto. Ao mesmo tempo, vocês viram aí um sinal sonoro, onde aparece o fim. Lá também para o mesário aparece um sinal sonoro de que aquele eleitor acabou de fazer a votação. Então, a gente viu aí, né, Beth, que é uma urna muito mais acessível e que realmente ela dá mais acessibilidade para que todos possam estar mostrando o seu voto aí, né? O que ocorre? É um modelo novo, né? Então, assim, a expectativa é que ocorra, né, da melhor forma possível e foram feitos os treinamentos, né, dos presidentes e coordenadores. Então a gente espera que ocorra tudo bem e que eles estejam bem instruídos, mas acreditamos que vai dar tudo certo. Com certeza, e agora a gente volta então à nossa entrevista com o Moisés, chefe do cartório aqui de Pará de Minas. Ok, Moisés, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a importância do voto no próximo dia 2. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431.
Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. É o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Pará de Minas completou 163 anos no dia 20 de setembro. Legislativo e toda a população seguiram unidos para comemorar o aniversário da nossa cidade. Pará de Minas é terra do ex-governador de Minas, Benedito Valadares, e de muita gente boa. Nossa cidade nasceu em torno da casa do mercador português Manuel Batista, o Patafufo. Com a vinda da ferrovia Ramal do Pará, o município se desenvolveu e hoje possui uma economia diversificada, com produção têxtil, siderúrgica e agropecuária. Pará de Minas é um dos municípios mais bem posicionados no centro-oeste do estado e lugar de muito progresso. E para homenagear quem faz história na cidade, a Câmara entregou 19 diplomas de honra ao mérito e 20 títulos de cidadania honorária. Os ilustres paraminenses receberam as honrarias no dia 20 de setembro, às 9h30 da manhã, no plenário da Câmara. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube. Câmara Municipal de Pará de Minas. O assunto de hoje é sobre o pente fino que o INSS tem feito nas pensões por morte. Se você é uma das pessoas que recebe pensão há mais de 10 anos, pode ficar esperto que você deve receber uma comunicação do INSS para apresentar algumas documentações. E caso essa documentação não seja apresentada dentro do prazo legal, eles estão fazendo a suspensão do benefício e até mesmo o cancelamento. Então, se você recebeu essa carta, cumpra lá o que estiver determinado, ou se tiver alguma dúvida, sempre procure um especialista em direito previdenciário. Agora, se o seu benefício já foi cessado, não tem o que fazer. Procure um advogado que ele vai resolver para você através de um processo judicial. Qual sonho você quer ativar? Falar inglês te ajuda a chegar lá. Aproveite a condição especial de 50% de desconto no material didático do método Dynamic. Matrículas abertas. Number 1. Inglês completo. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre as eleições de 2022 que serão realizadas agora no próximo domingo, dia 2 de outubro. Bom, Moisés, e justamente sobre essa questão do voto, a gente tem visto aí que nos últimos anos o número de pessoas que abdicam do voto é muito grande. Então, qual que é a importância, né? Você que já trabalha há um bom tempo na Justiça Eleitoral, qual que é a importância do nosso público, de quem está nos assistindo, sair da sua casa no domingo, dia ali 8 da manhã até as 5 da tarde ou um pouquinho mais cedo,
para poder votar e mostrar mesmo qual que é a sua vontade de ter os seus representantes ali em algum cargo eletivo? Escolher os nossos representantes, né, de maneira confiável, de maneira certa. Hoje a gente tem muitos mecanismos na internet que nos permite conhecer os nossos candidatos, aquele candidato. Eu vejo uma propaganda do candidato na rua, eu tenho na palma da minha mão mecanismos para saber o que ele fez, já qual a sua vida política. Então, a informação está na mão do eleitor. Basta escolher bem, independentemente de partido, o candidato da sua escolha, né? Verificar se não tem questões pendentes, né? de processos, essas coisas, tem tudo na palma da mão aí no celular. E penso que o eleitor deve sair de casa, sair dessa morosidade aí de não querer votar, porque isso aí gera consequência, né? São 4 anos ali que aquele representante vai exercer o mandato, né? E um voto em um candidato que não atende os requisitos, né, do eleitor é muito prejudicial para a população. Tá certo, Moisés. Obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Entre já em contato com o nosso WhatsApp e faça já um contato com a nossa equipe comercial. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você então que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, acesse já as nossas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!